Volto a falar sobre a economia nacional, sobre alguns produtos que são importantes para as exportações, não só do agronegócio brasileiro, mas também sobre todos os fatores econômicos do país. E olha, temos tido algumas apresentações diversas de alguns cenários que acabam por impactar ou influenciar de alguma forma as exportações do agro brasileiro. Quais seriam? Entre elas, e uma que está chamando muita atenção agora, é a Covid na China. A volta dos casos, alguns surtos que têm se apresentado na China, que é o maior comprador, importador de soja e de carne bovina do Brasil. Outros elementos que não se resolvem, como a guerra da Rússia ao invadir a Ucrânia, nos traz dois elementos. Um é interessante, outro nem tanto. Bom, o que não é interessante você já sabe, é o custo dos fertilizantes e a especulação que se traz sobre os preços de fertilizantes. Não necessariamente o preço sobe tanto, mas a especulação fez com que muita gente comprasse mais caro em 2022. Isso pode ocorrer de novo em 2023. O elemento que talvez seja positivo sobre alguns aspectos é em relação ao milho, por exemplo. A Ucrânia é o terceiro maior player do mercado internacional e a Ucrânia não conseguindo produzir e escoar corretamente faz com que se tenha um déficit de milho no mundo todo, que alguns analistas, principalmente nos Estados Unidos, apontam entre 30 e 40 milhões de toneladas. Então, citando alguns exemplos desse cenário que nós temos aqui no Brasil também uma nova realidade política que se instala a partir de 2023. Para falar a respeito das expectativas, o que podemos esperar da comercialização internacional de produtos aqui do Brasil, eu vou conversar com o economista Celso Grise, ao vivo pela internet, aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Celso, um prazer tê-lo aqui conosco e eu pergunto primeiramente a você o que você espera, né, para 2023, tendo em vista essas travas, essas situações, parâmetros internacionais, frente aos desafios também que já temos naturalmente aqui no Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos ouvem pelo canal do Boi. Eu quero dizer que é um grande prazer estar participando aqui do programa e reafirmar aí as suas afirmações, né, feitas até agora. Se você for fazer uma análise fria da economia mundial, a gente invariavelmente se baseia em algumas fontes de informação. Entre elas, nós temos o FMI, que faz as suas previsões. Mais do que o FMI, nós temos agora a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Temos também as previsões feitas pela OMC, não é? E mais recentemente, algumas instituições, organismos internacionais se manifestando. Todas elas indicam para um ano de 2003 com retração econômica no mundo todo. Não é uma questão apenas da construção de um cenário pessoal em que eu pudesse discutir com você alguns elementos mais fortemente ou de forma mais amena. O fato é que todos os organismos internacionais têm mostrado que, de fato, o ano de 2023 será um ano difícil para a economia mundial. Bom, a última notícia que temos nos chegou pela mão do G20. A G20 é um grupo das 20 maiores economias do mundo. Japão, Estados Unidos, Canadá, a União Europeia com os seus países, enfim, são os grandes players do mercado internacional. Pois bem, esse comércio entre os países que compõem o G20, as suas exportações e as suas importações feitas no âmbito do âmbito desses países estão em queda. Estão caindo e caindo razoavelmente. O Japão diminuindo exportações, Índia, China também com as suas exportações caindo, Estados Unidos e outros players, inclusive nós sabemos da queda que tem sofrido os BRICS. O que está acontecendo? Em primeiro lugar, esses dois fatores que você mencionou, a pandemia
que faz com que o crescimento chinês tenha uma expectativa em torno de 5% nesse mês. Nunca houve um crescimento tão baixo nessa história recente da economia chinesa. E, portanto, ela vai ter uma demanda menor de produtos, sobretudo esses que você acaba de citar, a soja, o milho, as proteínas animais, enfim, tudo isso vai ter uma importação menor e isso tem repercussões imediatas na formação de preços. Portanto, nós podemos esperar por preços de commodities em queda neste momento de 2023. Eu sugeriria, portanto, que defensivamente os agricultores, os agropecuaristas recorressem àquelas operações em que a gente vende nossa mercadoria no mercado futuro, ainda a preços altos, para fazer a entrega em momentos posteriores. Não é? Bom, essa retração é acompanhada de alguns efeitos mais cruéis. Primeiro, a inflação, né? Que já se estabeleceu no mundo todo. Na Alemanha, tivemos inflações muito altas nesses últimos períodos, temos inflações altas nos Estados Unidos, e isso obrigou o mundo todo a ter uma política monetária restritiva. Os juros sobem e penalizam muito aos agricultores, aos pecuaristas que fazem a sua produção financiada. Isto será um aumento de custo razoável. O que conta a nosso favor, nesse momento, é que a perspectiva para o dólar é uma perspectiva de recuo, de queda, porque como a economia está passando por um período difícil nos Estados Unidos, problema do desemprego, da renda, o problema da inflação, os problemas políticos que estão lá, tudo isso deve trazer a cotação do dólar para um patamar mais baixo em relação às outras moedas fortes e em relação às moedas dos BRICS, especialmente em relação ao real. Se nós tivermos uma política sensata do ponto de vista fiscal internamente no Brasil, nós vamos nos beneficiar dessa queda do dólar. O que nós não podemos aqui é semear incerteza sobre a economia nacional e com isso, mostrar que talvez nós não tenhamos a responsabilidade fiscal que é esperada do novo governo e, com isso, um descontrole dos preços outra vez. Eu acho que isso não vai acontecer. O presidente eleito já se manifestou, o vice-presidente Alckmin tem se manifestado fortemente em relação à política fiscal e isso pode trazer confiança ao mercado e, portanto, nos beneficiar com uma valorização do real nas nossas importações, porque nós vamos importar muito fertilizante ainda, seja da Rússia, seja da Ucrânia, seja de qualquer outra fonte, nós teremos que estar importando. E um dólar mais fraco pode nos ajudar nesse ponto. O problema é com as exportações, onde um dólar desvalorizado prejudicaria nosso exportador. Pois não. Celso, o Banco Central norte-americano ele já sinalizou que deve estancar as novas altas na taxa de juros nos Estados Unidos e trouxe até um viés que possa trazer quedas no ano de 2023, recuo para a taxa de juros. Aqui no Brasil, a depender desse posicionamento do governo eleito, devemos também ter taxas de juros mais baixas. E todos esses cenários nos mostram um recuo para o dólar, além, claro, daquilo que você acabou de nos descrever. Pensando nessas exportações brasileiras, a gente costuma dizer o seguinte, se nós pegarmos o preço histórico de uma tonelada de soja, ela está sempre em volta de $400 por essa tonelada, eventualmente um pouco mais alto, eventualmente um pouco mais baixo. E temos ganho, né? O exportador, as tradings e também os produtores tiveram uma rentabilização maior com um real mais desvalorizado frente a esse dólar. Como se ajustar a um cenário no qual, muito provavelmente, devemos ter uma moeda nacional mais forte diante da moeda de referência? Bom, o que eu acredito fortemente é que nós vamos ter realmente ainda nos Estados Unidos alta de juros. Essas declarações são mais políticas
pegou os Estados Unidos num momento politicamente complicado do ponto de vista do Senado americano, do ponto de vista do Congresso americano. Eu não acredito que, com uma inflação tão alta, os Estados Unidos, com o seu desequilíbrio fiscal, consiga segurar essa inflação apenas com altas de juros. Ou ele se corrige e realmente baixa este déficit que ele tem sofrido internamente, ou ele vai ter que subir a taxa de juros. No Brasil, não tenho dúvida, ou nós acertamos a vida fiscal, ou, acredite, só subir a taxa de juros não vai segurar a inflação. O fato é que uma e outra coisa nos leva à conclusão de que o dólar tende a sofrer uma desvalorização, sim, e, portanto, a forma mais viável para proteger a lucratividade do exportador de commodities brasileiros é usar o mercado futuro. Aproveitar enquanto o preço da soja, da carne, se mantém elevado no mercado externo, usar o mercado futuro, vender para entrega no futuro, não é? Aproveitar os preços altos. Porque mais para frente a demanda mundial vai cair fortemente. O ano 2023 você espere por uma recessão no mundo e, portanto, numa queda na demanda. Pior, com um dólar se desvalorizando em relação às nossas moedas. Então, como exportador, eu faria as vendas utilizando sempre o mercado futuro. Para as minhas importações, nós vamos estar favorecidos. O nosso pecuarista, o nosso agricultor, tem que estar muito atento aos seus custos, porque efetivamente nós temos sofrido aumentos de custos cruéis. Tem sido absurdo o que esses produtos subiram. Mas nós vamos esperar agora para as importações um cenário melhor, enquanto para as exportações um cenário mais agravado de pior qualidade. Tá certo. Celso Grizzi, eu agradeço sua participação, foi um prazer tê-lo aqui participando desta edição do Agricultura BR. Uma boa tarde a você. Uma boa tarde a vocês, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição.